eu me sinto na obrigação de sentar aqui e contar para você uma coisa que eu presenciei e uma outra que eu sofri, que me deixou completamente sem chão, completamente. Eu sempre bati no peito e falei para você do orgulho que eu tenho de morar num país chamado Islândia. Esse país é tão diferente de nós brasileiros, mas que tem uma graciosidade, uma beleza cultural incrível que me fez me apaixonar muito por esse país. E eu sempre também bati no peito que eu nunca tinha visto e nem tinha sofrido nenhum tipo de preconceito nesse país. E durante todo esse tempo que eu tenho um canal aqui no YouTube, eu sempre mostrei as maravilhas, as coisas lindas de se viver. Inclusive, eu sou muito julgada por várias brasileiras casadas com europeus ou com estrangeiros que falam que eu florio muito o meu casamento. Mas olha, até hoje, no dia de hoje, com o meu marido, eu não tenho nada que eu pudesse falar para você que olha, essa pessoa é uma pessoa terrível. Não, 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 não. Ele é uma pessoa incrível que cuida de mim como eu nunca tive na minha vida. Claro que nós temos discussões, nós temos problemas, enfim. A gente tem uma vida normal como qualquer outro casal. Mas que o meu marido é um grande homem, isso sim. Eu me sinto na obrigação de sentar aqui e contar para você uma coisa que eu presenciei e uma outra que eu sofri, que me deixou completamente sem chão, completamente desestruturada. Que mais uma vez o meu marido teve que me segurar para me direcionar, senão sei lá o que teria acontecido. Então vamos lá. Eu fui até uma loja aqui na Islândia e nessa loja eu precisava de um certo atendimento. E aí, comadre, quando eu cheguei, não tinha ninguém na loja. E aí eu falei com a pessoa atendente da frente, falou assim, olha, você tem que ir para aquele outro local lá e você tem que ficar esperando que lá uma pessoa vai te atender para poder direcionar sobre o serviço que você precisa fazer. E pronto, eu fiquei lá na fila e menina, foi menos de 5 minutos, começou a fila a se formar atrás de mim de pessoas procurando esse local para poder ser atendido. E eu espero, passou uns 40 minutos, isso mínimo, tá? Uns 40 minutos, mas eu acho que foi mais, uns 40 minutos. Aí pronto, veio um senhor para poder me atender, eu era a primeira da fila. Esse senhor chegou assim, ele não me viu. Olha que eu tenho 1,69 m e eu sou uma mulher que chama muita atenção, tá? Ele simplesmente não me viu e foi para a pessoa de trás, loira, tipo islandesa, tudo mais, falou na língua com ela, na língua islandesa com ela, preste bem atenção nesse pequeno detalhe, falando o que ele poderia ajudá-la, tudo mais, tal, e eu quieta na minha, sendo a primeira, tal. E ele conversando com a senhora falou assim, olha, eu vim até aqui para resolver esse problema, mas o senhor vai ter que atender ela primeiro, porque ela está na frente, eu estou atrás dela. Aí ele falou, não, vou atender a senhora. Aí ela falou, não, eu me recuso a ser atendida antes dela. Ela está aqui antes, todos nós estamos esperando há bastante tempo. O senhor vai atender ela. Aí ele vira para mim em inglês e se refere comigo em inglês, eu fico até nervoso lembrar disso. E pergunta para mim o que eu precisava, o que ele poderia me ajudar, ou por que eu estava até lá. E aí o atendimento comigo foi rápido, foi rude, foi grosseiro e quando esse moço começou a conversar com ela, eu com meu telefone na mão, eu simplesmente liguei e comecei a gravar. A minha sorte é que esse celular tem uma câmera que mesmo de perto ele consegue filmar toda a cena. E deixei gravando. E quando ele foi conversando comigo, eu virei o telefone, ele conversando, eu gravando a conversa, gravei uma boa parte dele tentando forçar a atender a pessoa atrás. E conversando com ela, conversando comigo, ele me atendeu, fez o que pôde fazer lá para poder me atender com muita má vontade. Saí da loja assim com um nó no estômago, com uma dor, com uma coisa que eu nunca tinha sentido isso aqui.
Quando eu entro no carro, aí eu entro em prantos, aí eu lembro que estava gravando, desliguei, pego o telefone e ligo pro meu marido. Mas antes de eu te contar a resposta do meu marido e falar para você que tem um desfecho interessante nessa história, deixa eu te contar um outro caso. Eu faço yoga, é uma aula chamada Hot Yoga, e essa aula a gente faz muita acrobacia, por incrível que pareça, a cada dia que passa eu tô ficando mais elástica, a aula é excelente, os professores são excelentes, cada dia é um tipo de professor. E por a gente fazer acrobacias, exercícios, a professora sempre, todos, né, que às vezes tem um professor também, eles olham pra gente, pra toda a turma, primeiro ele olha e ele fala, tem alguém aqui que não fala islandês? Porque se a pessoa levantar a mão e falar que não fala islandês, a aula vai ser em islandês e em inglês, porque esses exercícios precisam ser bem explicadinhos, certo? Daí, em um determinado momento, acho que foi semana retrasada, foi na mesma semana que aconteceu isso. A professora perguntou para a sala: tem alguém aqui que não fala islandês? Aí ela passou o olho em todo mundo, passou o olho em mim, ela já me conhecia, e aí ela voltou assim para a sala e voltou e foi para uma menina. Você fala islandês? A menina respondeu para ela em islandês. Aí ela, afirmando que sim, ela levanta uma surpresa, assim, faz uma cara de surpresa e ela fala: nossa, eu não estou acostumada em ver todas as cores falando a nossa língua. É, Aí eu e a garota cruzamos olhares, tá? Nós cruzamos olhares. Ela respondeu para ela em islandês, continuou a conversação com ela em islandês, e eu senti, e todo mundo percebeu que o sotaque dela é de islandês, então provavelmente essa garota preta, ela nasceu nesse país, entendeu? E ela respondeu para ela, olho no olho, bem sério, e a aula foi desenvolvendo toda em islandês. Pronto. Ligo pro meu marido falou assim, eu tô indo pra casa pra gente conversar, porque eu tava chorando muito. Aguenta aqui que essa parte aqui a gente vai terminar da aula, tá? Meu marido falou, vai pra casa que eu vou lá conversar com você. Meu marido sentou comigo e ele conversou comigo, me acalmou primeiro. E aí eu falei assim, vou postar esse vídeo e eu vou fazer uma bagunça com esse local. Aí meu esposo falou assim, olha, Joana, eu aconselho não, porque esses tipos de preconceitos, muitas vezes as pessoas não sentem que estão fazendo. Lembra da aula de ontem? A aula foi antes. Lembra da aula de ontem? Pois é, a professora jamais fez aquilo por mal, mas ela precisa revisar os seus conceitos, ela precisa parar para analisar, ou alguém tem que conversar com ela para dar um toque. Ela não agiu por mal, mas a palavra que ela falou foi muito ofensiva. Quase. E meu marido falando isso, olha, meu marido é bem anti-barraco. Ele falou, quase eu falei para ela que algumas coisas, mas eu acabei me calando, deixei com que a aula seguisse na paz, porque senão eu poderia estragar aquele momento. E eu tô desde esse dia com esse nó na garganta, com isso assim travado comigo. Inclusive tem noites que eu ia pra cama com isso no pensamento. Por que que eu aguentei isso? Por que que eu não falei pro moço, porque essa atitude? E quando ele falou com a senhora em islandês e transferiu pra mim em inglês, eu já sabia que ele estava me tratando, que ele já sabia que eu não sou islandesa e ele já queria me tratar de uma forma diferencial naquele estabelecimento. E aquilo me fazia muito mal, porque eu tenho uma coisa que eu não gosto de ficar com coisa entalada dentro de mim, eu preciso resolver. Eu preciso, enquanto eu não resolvo, eu não sossego o facho. É muito difícil eu sossegar o facho. Pronto. Aí anteontem eu precisava de ir nesse local novamente. Eu falei com meu esposo, não dá pra você ir, não dá pra você ir. Ele falou assim, não, você vai nesse local e dessa vez você vai comigo. Aí eu falei assim, não, mas eu não queria ir, toda com medo, porque eu já passei problemas. Não desse tipo de problema de morar em outro país, as coisas assim, nunca passei não, ou de cor, nada disso não, mas já passei outros problemas na minha vida de preconceitos que isso revive muito na gente, é muito difícil quando você tem que passar por isso. E
E quando eu... de gordo, então, é o que a gente mais passa aqui, né? Eu e meu marido. E aí ele falou, não, eu vou com você lá. Aí nós fomos, aí mesmo esqueminha, tá na frente, pega uma pessoa, aí a pessoa manda pra fila, só que quando eu cheguei aqui foi muito rápido, aí pronto, essa pessoa daqui me caminha pra outra pessoa, pra ir pra outra sala, pra poder fazer o que eu tinha que fazer lá, o que eu tinha que ter feito naquela vez, né? Aí eu fui nesse local, só que nessa sala eu tinha que entrar sozinha, meu marido ficou de fora. Aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer nessa sala. Quando terminou a nossa conversa lá, do que eu tinha que fazer lá. Por que eu tô falando assim? Porque eu não quero falar o local. Eu decidi não falar o local, você vai entender o motivo. Daí eu sentada no local, sentadinha lá bonitinha. E aí quando termina tudo, eu olho para pro olhar do moço, que era uma outra pessoa, e falo assim, como é seu nome? Ele me responde, eu falei assim, eu queria te conversar com você sobre o que acontecido comigo. E aí eu contei toda essa história que eu te contei agora. Falei que eu tinha ficado muito decepcionada, que tinha saído lá muito triste. E aí esse moço excitou. Jamais isso aconteceria aqui. Você lembra do celular? Você lembra, né? Eu não deletei. Daí eu mostrei pra ele. Mostrei todinho. Esse moço foi ficando de branco, de louro, azul, amarelo, roxo, todas as cores que a professora tinha falado, esse moço ficou. E aí ele viu, ele não falou nada, ele só me olhou nos meus olhos, me pediu desculpa, peguei meu celular, fui embora. Foi eu chegar em casa, foi assim, olha, foi sair desse local, eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema. E quem me liga? O dono do estabelecimento. Ele fala para mim que ele ficou sabendo o que tinha acontecido. Ele falou que ele é um senhor de 75 anos, inclusive a senhora dele estava do lado, que também tem 75 anos. Eles são proprietários do local e os dois queriam me pedir desculpa pelo acontecimento. Eles falaram que isso é inaceitável naquele local, que eles jamais aceitariam esse tipo de tratamento. E a conversa que nós tivemos foi tão assim, me abraçou tanto meu coração que eu comecei a me emocionar no telefone. E eu disse, eu aceito as desculpas, tá tudo bem. E ele me agradeceu por não ter pego aquele vídeo e exposto que eu poderia fazer isso. E eu disse que eu não fiz isso porque eu conversei com meu marido e nós dois achamos que não seria certo. E o bonito dessa história foi isso, da forma que esse senhor conversou comigo, da forma elegante. Ele disse que ele iria fazer uma reunião no local, iria conversar, iria treinar melhor as pessoas que trabalham nesse local. Então, comadre, todos os dias mesmo, eu tenho visto vários tipos de preconceito com pessoas de cor ou qualquer outro preconceito que a gente vê em todos os telejornais. Hoje, inclusive, com a rede social, você vê no Instagram, então um monte de coisa, Instagram, um monte de coisa, a gente vê muito no nosso Brasil. E eu sempre falei pra você que eu nunca tinha visto e nem tinha passado por nenhuma situação como essa aqui na Islândia. E dessa vez eu passei. E o que eu aprendi mais uma vez que quando alguém te machuca, quando alguém te faz você se sentir mal, quando alguém te humilha, quando alguém te pisa, quando alguém quer sentir você desse tamanho, quer sentir maior do que você, nunca toma uma decisão precipitada, nunca no fervor da história, porque eu tenho certeza, se naquele momento eu tivesse enfrentado, feito um barraco ali, eu iria sair como barraqueira. Talvez tudo isso teria perdido. Eu tô falando do meu caso, mas existe casos que não dá para aguentar e toma lá da cá. É aquela coisa que eu tô falando desse caso. Sabe, desse caso. Então, graças ao Pai Celestial, eu consegui me segurar, porque é meio difícil, eu sou muito de enfrentar as coisas, eu me segurei, mas eu no momento certo, eu resolvi a história de uma forma que acabou brilhante. Poderia ter acabado pior, porque eu tenho certeza, se eu tivesse feito um barraco naquele local,
com todo mundo ali dentro daquele local islandês, eu era a única imigrante, eu acho que eu iria passar, não sei, o que você acha que iria acontecer, hein, comadre? Porque o que eu aprendi é não deixar passar e agir, sabe? Eu acredito que eu agi no melhor momento. E você, o que você acha? O que você faria? Eu sei que foi um longo vídeo, mas eu quero lembrar você que é todos os dias nós temos vídeo aqui. E hoje foi contar para você que sim, a Islândia, esse país que eu amo tanto, que é tão incrível, também se passa certos problemas. Nós temos certos tipos de preconceitos que nós devemos que enfrentar. Parece que a vida, cada dia, ela nos testa, ela nos força a ser forte. É isso que eu tô entendendo da minha vida. E do resto, volta amanhã aqui que a gente tem outro vídeo lindo pra você, tá? Aqui é vídeo todos os dias. E se você veio até aqui, o que você achou desse bunny? Eu tô fazendo com as minhas próprias mãos um monte de bunny aqui. Vai curtindo aí, escreve aqui embaixo, gostei, não gostei. Que aí a gente vai tentando acertar, tá? Até amanhã. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.